Opa, tudo bom? Eu sou o Jackson e hoje eu vim dar uma volta com a minha cachorrinha, a Kiara. Olha ela ali. Kiara tá cansada. Vim dar uma volta aqui na cidade, passear com ela e tal, espairecer a cabeça, deixar a família em casa. Às vezes é bom. E eu lembrei de uma situação que eu passei. E essa situação foi como eu evoluí, tanto financeiramente, como psicologicamente e também as minhas atitudes, a minha percepção. Vamos lá. Antes, eu só vou te contar antes, eu vou precisar te contar uma história, mas antes de eu te contar essa história, eu vou te contar o desfecho dela. E o desfecho dela é, eu tive um aumento salarial de 28% do meu salário e o sentimento de desvalorização. Sabe quando você vai para um lugar, que você trabalha num lugar que você não se sente valorizado? Pois é, eu tinha esse sentimento comigo. E eu vou te contar como que eu venci isso. Vamos lá. Eu trabalhava numa empresa e que naquele ramo que eu trabalhava ali até então, eu tinha começado do zero ali. Eu sabia muito pouca coisa e tudo que eu aprendi ali. E o meu salário, quando eu iniciei, deixa a ambulância passar. E o meu salário, quando eu iniciei, fazia jus ao que eu sabia. Era pouco, então o meu salário também era baixo, era a base. Só que o que aconteceu? Eu fui aprendendo muito naquela empresa, eu fui me dedicando muito, às vezes o horário de entrada era 7 horas, eu entrava às 7, saía às 8 muitas vezes, 9 horas. E eu fui me dedicando àquela empresa e eu aprendi muito daquela profissão. Só que o que aconteceu? O meu salário não subiu. E muitas vezes, deixa o caminhão passar, e muitas vezes as pessoas novatas tinham que começar lá, iniciar, e eu tinha que ensinar aquelas pessoas. E muitas vezes o meu salário era igual daquelas pessoas. Aquilo foi me dando um sentimento de frustração, de impotência, sabe? Não impotência não é a palavra certa, um sentimento de desvalorização mesmo. E aquilo foi me desmotivando, cada vez mais e mais, cada vez mais e mais. Me veio com isso um grande desânimo. Talvez você possa estar trabalhando num lugar que se sente desanimado, desvalorizado. E isso pode ter alguma coisa a ver com o seu salário. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como que eu fiz isso. Agora vamos lá. Antes de eu te falar como eu fiz, antes de eu te dizer a fórmula mágica, que na verdade não é fórmula, é só um método, é só não sei, um passo a passo, sei lá. Eu quero te enfatizar uma coisa. Você tem que estar entregando, na verdade, um bom salário, um bom serviço. Você tem que estar dando um bom exemplo na sua empresa. Você tem que estar entregando um bom serviço. Por quê? Porque se você não estiver entregando um bom serviço, se você estiver empurrando com a barriga, se você estiver murriando, sei lá, a palavra que você quiser usar, e a partir do momento que você for questionar algo, aquilo não vai se tornar tão relevante para aquela pessoa que te contratou. Ela tá toda descabelada que eu tava brincando com ela até agora. Tá querendo aparecer no vídeo. Vai lá, Kiara, vai, desce. Agora, vamos lá. E isso que eu encontrei foi como no estalar de dedos. Eu resolvi conversar com meu patrão a respeito disso. Quais coisas que me incomodavam? Era o meu salário, que estava baixo aos meus olhos, e o sentimento de desvalorização que eu tinha. Eu resolvi conversar com meu patrão. Só que como que eu ia fazer isso? Eu tive a atitude, eu falei, eu vou fazer, mas como? Eu parei, sentei e pensei. Eu gosto de tirar esses momentos igual eu estou tirando agora, de parar, pensar, analisar as situações. E eu falei, cara, o que eu vou fazer? E essa ideia veio como um estalar de dedos. Qual ideia foi essa? Antes, só vou enfatizar de novo para você. Você tem que estar entregando um bom serviço. E eu vou te provar isso com um exemplo. Quer ver? Vamos supor que você tem um filho aí de 15, 16 anos, ou que você seja um filho mais novo, de 20 e tantos anos, não sei. E os teus pais, ou você como pai, estipulam um horário para o seu filho. Vamos colocar aí 10 horas. Toda vez que ele sair, você não vai proibir, mas que ele esteja em casa 10 horas. E toda vez ele chega em casa 9h30 no máximo, 9h15, 9h30, 9h40, nessa faixa. É um filho
que vai ganhar crédito com você. Eu tenho certeza que o dia que ele chegar para você e falar, pai, eu vou no aniversário, ou mãe, eu vou no aniversário, e nesse aniversário eu vou chegar 11 horas, meia-noite, ou até mesmo de madrugada, eu posso. Eu tenho certeza que as chances de você dizer um sim vão ser muito maiores. Por quê? Porque o seu filho mostra para você, ou você mostra para os seus pais, que você respeita. Tá entendendo? O porquê do bom serviço. Agora vamos lá. Como que eu consegui fazer isso? Deixa o caminhão passar, só um minutinho. Eu tô na beira de uma estrada aqui, onde passa muito caminhão. Vamos lá, passou. Agora eu vou te mostrar 2 passos para você fazer isso. Ou 2 características da palavra, não sei. 2 coisas para você analisar, onde caso você tenha que pedir um aumento ou dizer algo para um seu chefe, isso vai tornar bem mais fácil a comunicação entre você e ele. Primeiro, você não vai, em hipótese nenhuma, dar nome ao problema. Um exemplo, eu tenho um problema com fulano de tal. Na verdade, você não tem um problema com fulano de tal, você tem um problema com as atitudes dele. Ou você tem um problema com o seu salário. Na verdade, você não tem um problema com o seu patrão que te paga tal. É com o seu salário que não está rendendo tal, ou o que você esperava. Você entende que você não vai dar nome ao problema? Vou te dar um exemplo claro. Um exemplo que você vai conversar com o seu chefe sobre aumento de salário. Chega para ele e fala assim, chefe, ou fulano de tal, ou enfim, antes peça a atenção dele. Enfatiza que o assunto é sério. Isso é importante. E quando você for conversar com ele, você vai dizer mais ou menos o seguinte. Eu pausei a filmagem porque tinha um bicho ali, aí, enfim. Deixa eu fechar aqui. Fechei. Quando você for conversar com ele, você não vai dizer, eu estou recebendo pouco. Não. Enfatiza ele que aos teus olhos, na sua opinião, não torne a sua ideia como verdade central. Porque às vezes um chefe, um gerente, ele tem que olhar muito mais coisas do que só o seu salário ou só a sua satisfação. Então, primeiro, haja com integridade. Segundo, não dê nome ao problema. Olha, um exemplo. Eu trabalho o mês todo e quando eu vou receber meu salário, às vezes não tá dando para pagar nem as minhas contas direito. E quando isso acontece, eu me sinto frustrado, não sei o que fazer. Entende? Você mostrou algo, só que você não deu nome ao problema. Você não disse, você está me pagando pouco, ou a empresa está me pagando pouco. E o segundo, as pessoas se preocupam somente com elas mesmas. Vou repetir que isso é importante, e já está vindo outro caminhão, mas vamos lá. As pessoas se importam somente com elas mesmas, ou primeiro com elas mesmas. Por que eu estou te falando isso? Com certeza você foi contratado. Para você estar trabalhando, você foi contratado. E se você está acompanhando até esse momento, que já são 8 minutos, é porque você quer saber de fato como aumentar o salário e a rentabilidade. A rentabilidade não, o sentimento de insatisfação, tirar ele. Agora vamos lá. Quando alguém te contrata, pode ser para te ajudar? Pode. Mas quando alguém te contrata é para ver o bem da empresa, é para ver o bem dessa pessoa. Ela está pensando naquele momento, na maioria das vezes, nela mesma. E você vai enfatizar esse ponto. Você vai para... Você quer ver um exemplo? Fala para ela mais ou menos assim. Olha, quando eu fui contratado... vamos de novo. Olha, eu estou trabalhando aqui, não é o meu objetivo sair da empresa, o meu objetivo é entregar o melhor, porque foi para isso que eu fui contratado. Olha só, você está enfatizando um ponto. Porque foi para isso que eu fui contratado. Mas acontece que quando acontece isso, lembra? Não dar nome ao problema, as duas coisas, não dar nome ao problema e as pessoas pensam nelas mesmas. Mas quando acontece isso, eu me sinto assim, entende? Agora, esse vídeo não é só para aumento de salário, não é só para insatisfação. Talvez pode estar acontecendo alguma coisa, insatisfação na empresa no caso. Talvez pode estar acontecendo alguma coisa com alguém que você goste, com um amigo, alguém
até da sua casa, e você não sabe como falar. Ou até mesmo como falar para convencer. Isso é uma boa ideia. Fica a dica.